Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Se Liga no Português. Eu já gostaria de ter postado esse conteúdo para vocês, mas final de ano, sabe como é, né? Acaba sendo um pouco mais corrido. Bom, então nós finalizamos as 10 classes de palavras existentes e agora nós vamos trabalhar algumas questões. Sem esquecer da frase inspiradora. A que eu trouxe hoje é bastante conhecida por muitos de vocês, para não dizer por todos, né? É referente ao livro do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Eu achei essa frase importantíssima, apesar de tão batida, vamos dizer assim, né? Mas carrega um significado intrínseco muito relevante. A educação é isso, né? Então, assim, às vezes você está no processo educacional, no processo de aprendizagem, a gente se cansa, a gente sofre, né? A gente se cansa e sofre muito. E muitas das vezes, de princípio, a gente não vê horizonte para onde a gente está indo, porque é isso. Porque não é um processo imediato, é um processo continuado e com o tempo que a gente vai vendo a nossa transformação. E o quanto que o processo educacional é inerente ao ser humano. E aí envolve sentimento, envolve sensação, envolve mudança de percepção de mundo, né? E não é um processo escolarizante ou escolarizado apenas. A gente está aprendendo o tempo todo, nas relações, nas leituras, na troca com o mundo, com a nossa disponibilidade de flexibilidade, de interlocução, né? De, de diversidade com a gente mesmo, de mudança com a gente mesmo, de paradigma. Né? Muitas das vezes não é nem a palavra certa, não é nem paradigma, porque paradigma pressupõe um modelo, então pressupõe alguma coisa mais ou menos enraizada, se você vai mudar de um para o outro. Porque, na verdade, o processo educacional ele é bastante flexível e ele envolve essa possibilidade de mente realmente aberta. E não é nada romântico, é bonito, mas não é romântico. Não deve ser romantizado, porque é um processo que ele é contínuo, inerente ao ser humano e não é fácil. Então é isso. Gostaria de dizer para vocês hoje, deixar essa frase e dizer, como sempre, não desistam de vocês. Bora lá? Então hoje, como eu havia dito, nós vamos trabalhar com questões, né? Aí tem o íconezinho do meu Google, eu ainda não aprendi a tirar, mas abaixo aí está escrito substantivo, tá? Substantivos, né? Por quê? Porque a maioria das classes de palavras vão orbitar ali a questão dos substantivos, embora eu acho que nessa bateria de questões eu deixei só substantivos mesmo, tá? Mas a gente vai trabalhar as demais classes de palavras em questões também, tá bom? Vamos lá? Questão 1. Identificando, né, e classificando. Identificação, classificação. Leia a frase abaixo e responda as perguntas. O cachorro latiu durante a noite e acordou toda a vizinhança. O cachorro latiu durante a noite e acordou toda a vizinhança. O que eu quero que vocês façam aqui? Identifique os substantivos presentes na frase. Classifique-os quanto ao tipo. Se é comum, próprio, concreto, abstrato ou coletivo. Tá bom? Pausem o vídeo. Anotem no papelzinho. Eu gosto muito de falar com meus filhos que anotar é um processo de fixação no cerebral, né? Então ajuda a fixar o conhecimento. Façam isso. Peguem um pedacinho de papel em branco, uma folha de caderno, um bloquinho de anotações que vocês tenham e anotem aí, tá? Quais são os substantivos presentes na frase e qual é a classificação de cada um deles. Pausem o vídeo e responda. Bom, então, resposta. Quais são os substantivos que a gente tem na frase o cachorro latiu a noite toda e acordou toda a vizinhança? Cachorro, nomeando ali o animal. Noite, né, o círculo circadiano ali. E vizinhança, também é nome, né, dos moradores ali no entorno, tá? Classificação: cachorro comum e concreto. Né? Ele tem existência, ele é comum porque é um cachorro qualquer, não é o Salomão, seria um cachorro específico,
Então, é qualquer cachorro que eu estou falando, e é concreto porque ele tem existência própria, ele não necessita de um outro ser para existir, tá? Noite é comum, porque eu não estou falando de uma noite em específico, não estou falando naquela noite do dia tal, nominando a noite, né? A noite de Natal, por exemplo. Estou falando durante toda a noite, uma noite qualquer. Pode ter sido ontem, mas ainda assim é uma noite qualquer. Então, é um substantivo comum e é abstrato também, tá? E depois eu vou trabalhar com vocês uma questão onde o mesmo substantivo, e noite é um exemplo, dependendo do contexto, lembra aquela questão do funcionamento na frase? Pode funcionar como, por exemplo, aqui ele está funcionando como um abstrato, que se trata de uma noite qualquer, é comum e tal, e é abstrato, né? Não tem existência em si próprio. Mas, se eu estiver me referindo à noite, em horas específicas, como um ciclo circadiano bem delimitado, se eu estiver numa situação de especificidade, como eu falo do dia, aí eu teria um substantivo concreto, tá? Mas de modo generalizado, funciona como abstrato. Não costuma cair muito, até porque realmente depende muito da questão do contexto mesmo. Você tem que fazer uma análise de contexto. Na maioria dos casos, a gente tem que fazer isso. Você fazendo análise de contexto, você tem um bom entendimento da frase. Mas é bom saber, né? E aí depois eu vou trabalhar um pouco disso com vocês. Vizinhança é um substantivo comum, pode ser qualquer vizinhança, e é coletivo, né? Porque é o conjunto ali de pessoas que moram no entorno, tá? De moradores ali do entorno. Então vamos dar seguimento? Questão 2. Complete e classifique. Complete as frases com substantivos e em seguida classifique-os. A, pontinho, 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 ou espaço, estava cheia de flores. Durante o verão, as ficam lotadas. Pedro foi ao comprar pão, para comprar pão. Então, é tranquilo essa daí, né? Mesmo que vocês coloquem alguma coisa que seja um pouco diferente, que ainda funcione na frase, a classificação vai ser a mesma, tá? Pausem o vídeo, façam as questõezinhas e aí confiram. Dúvidas, mande nos comentários para que a gente possa conversar. A primeira frase, eu coloquei praça, né? Praça é um substantivo comum, porque praça pode se referir a qualquer praça. Eu não falei a Praça da Estação, a Praça Floriano Peixoto, eu falei a praça. Então, pode se tratar de qualquer praça. Então, substantivo comum. E é concreto porque tem existência em si mesmo, sem necessidade de outro ser para existir. A possibilidade 2 é praia, né? As praias estavam lotadas e tal. É comum, novamente, porque pode se tratar de qualquer praia. E concreto, porque tem existência sem necessitar de outro ser, tá? E por último, mercado. Eu poderia ter colocado a padaria, né? Comprar pão à padaria. Muitas pessoas podem ter pensado isso, mas eu coloquei ao, né? Então, aí eu coloquei a opção mercado, comprar pão. Novamente, se trata de um substantivo comum e novamente concreto. Concreto é o que mesmo? Não precisa de outro ser para existir. Tem existência física própria, tá? E comum, porque é comum a qualquer mercado. Qualquer mercado pode ser chamado de mercado. Agora, se eu estiver falando do mercado central, eu estou falando de um mercado específico. Um mercado muito conhecido e reconhecido do estado de Minas Gerais, que fica localizado na cidade de Belo Horizonte. Tá? Então tá, vamos dar seguimento?
Questão 3. Substantivos próprios. Identifique os substantivos próprios e explique por que são classificados desta forma. A capital do Brasil é Brasília, mas muitas pessoas sonham em conhecer Paris. A capital do Brasil é Brasília, mas muitas pessoas sonham em conhecer Paris. Eu quero saber quais são os substantivos próprios e o porquê são classificados dessa forma, porque são chamados próprios. Então, pausem o vídeo, pensem a respeito, respondam. Então, quais eram os substantivos próprios que a gente tinha na frase? Brasil, Brasília, Paris. Reparem que todos estão iniciando com letra maiúscula. Por que são próprios? Porque são nomes específicos. Identifica aqui cidade, né? Brasília, Paris. Identifica país também, tá? Brasil, no caso. Então, são nomes específicos. João, Pedro, Lúcia, Ricardo, Maria Cecília, são nomes de pessoas. Aí fica muito fácil, mais ou menos óbvio, porque a gente está introduzido na cultura, então, desde as primeiras séries de alfabetização, a gente já sabe que o nome de pessoas são nomes que iniciam com letra maiúscula e são substantivos próprios. Mas a gente pode dar nome também a animais, como eu exemplifiquei um cachorro chamado Salomão. Então é isso, né? Eu tava dando exemplo, a gente tem um gatinho aqui em casa que chama Gaius. É um personagem de um jogo aí, que eu nem conheço direito não, mas foi meu filho que atribuiu o nome. Então esse Gaius, né, que é um ser mitológico de um joguinho aí, o que que acontece? Ele tem o nome com a letra maiúscula. Eu tenho um cachorro que chama Peludinho. Peludinho, assim, no diminutivo mesmo. Começa com a letra maiúscula. Por quê? Porque está especificando. Eu não estou falando de qualquer cachorro, um cachorro aleatório. Eu estou falando do meu cachorro, que é o Peludinho. Então, se eu dei um nome para ele, especifiquei, aí é com letra maiúscula. Gaius também. Nome de cidade, né? Então, aquele nome específico, que não é generalizado, nome próprio, né? Especificando pessoas, animais, cidades, países, municípios, todos são nomes próprios, substantivos próprios, nomes próprios, e, portanto, eles iniciam com letra maiúscula, tá bom? Aqui é a fim de fixação mesmo, é um exercício de diferenciar substantivo concreto e abstrato, tá? Então, eu coloquei alguns aqui, bem pouquinho. Analise os substantivos da lista e divida-os em concreto e abstrato. Então, eu aconselho colocar uma coluna concreto, do outro lado, abstrato. Aí a gente tem amor, felicidade, flor, criança, tristeza e casa, tá? Então, essa é bem simples para vocês fazerem. Pause o vídeo e façam, tá bom? Só para ver se ainda está pairando alguma dúvida, se está bem compreendido. Então, qual que é a classificação que de fato a gente tem? Aqueles que têm existência própria, sem necessitar de outro ser, existência física própria, sem a necessidade de outro ser para que possam existir, são denominados substantivos concretos. No caso do exemplo, a gente tem flor, criança, casa, tá? E abstrato são aqueles que, ao contrário dos concretos, necessitam inexoravelmente, não tem como, né? É condição sine qua non de existência. Esses substantivos eles só existem na presença de outros seres. Aí são eles: amor. Alguém precisa sentir amor, senão o amor não existe. O amor não existe em si mesmo, ele não tem uma existência física própria.
Ele não existe sem. Uma vez, uma certa pessoa disse assim para mim, eu era jovem, era adolescente, iludida, né? Na verdade, eu não era adolescente, não vou mentir, não, mas eu era iludida ainda. E uma certa pessoa disse para mim assim, romanticamente: o que é mais importante? Eu acho que essa pessoa viu uma aula de substantivo. O que é mais importante, o amor ou você? Aí é claro que você fica naquela assim, ai, nossa, o que será que é mais importante? Aí eu respondi assim, fiquei pensando, fiquei titubeando ainda, né? E respondi, e respondi assim, o amor. E é claro que era deixa para a pessoa responder, né? Não, você. Porque sem você não existiria o amor. É uma coisa muito ridícula, mas verdadeira ao mesmo tempo. Piegas, né? E verdadeira, porque é fato. Sem o ser que ama, sem o ser amado, não existe amor. Precisa existir o ser que ama, precisa existir um ser amado, um objeto de amor, para que o amor exista. Então ele não existe em si mesmo. Ele é a expressão dos sentimentos de alguém. Então eu acho que isso é o melhor exemplo que eu poderia dar. Mas isso aconteceu de verdade, infelizmente, mas deixa para lá. Bom, felicidade, a mesma coisa. O que é felicidade? A qualidade de alguém que é feliz, que está feliz, que se sente feliz, né? Então, sem alguém que se sinta feliz, alguém que tenha felicidade, alguém, um ser que incorpore a felicidade, ela não existe em si mesma. Ela depende de outro ser para existir. Portanto, se trata de um substantivo abstrato. Tristeza, a mesma coisa. Eu preciso de alguém que tenha essa sensação, que tenha esse sentimento para que ele exista. Então, tristeza também se trata de um substantivo abstrato. Bom, pessoal, nesse eu quero que vocês identifiquem e classifiquem os substantivos. Pausem o vídeo, façam os primeiros 5 conjuntos e posteriormente tem mais 5, tá bom? Aqui é a continuação daquele ciclo de 10 palavras para identificar e classificar os substantivos em destaque, tá? E aí, finalizando, vocês podem pausar o vídeo e finalizando, podem conferir, tá? Então, era isso, pessoal. Todas as frases são compostas por substantivos concretos, porque são coisas perceptíveis pelos sentidos, mesmo míticos ou fenômenos naturais. É aquele conceito que eu havia explicado para vocês quando a gente estava trabalhando o substantivo a respeito da existência própria. São seres que ainda míticos, que ainda mitológicos, folclóricos, têm existência em si mesmo, sem necessitar de um outro ser para existir. Portanto, substantivos concretos, todas as 10. Pessoal, agora eu quero que vocês continuem trabalhando nesse conceito de verificar se é algo que tem existência própria ou não, existência física própria ou não, ou depende de outro ser, para poder fazer essas aí, tá? Essas questões, identificar e classificar esses 10 substantivos. Então, era isso, nós estávamos diante de substantivos abstratos, todos eles, porque indica qualidades, estados, ações que só existem no plano das ideias. Ou seja, só existem na dependência de um outro ser para existir, tá? Precisam que o outro ser manifeste a sua existência, tá bom? Não tem existência física própria, ok? Guardem isso. Então, chegamos ao fim do nosso ciclo de questões acerca dos substantivos. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem nos comentários para que a gente possa conversar sobre, tá? E uma dica extra que eu trago para vocês aqui é que eu já venho debatendo desde que eu comecei
a discutir, né, a gente falar sobre substantivos, classificações de substantivo para vocês. Concreto refere-se a algo que existe fisicamente, mesmo que seja fictício, como um dragão ou fada. Se eu falar de um dragão, vocês conseguem imaginar o ser dragão. Se eu falar de uma fada, vocês conseguem imaginar o ser fada. Se eu falar de uma mula sem cabeça, vocês conseguem imaginar uma mula sem cabeça, tá? Se eu falar de um lobisomem, vocês conseguem imaginar, e assim por diante. Então, o substantivo, tratam-se de substantivos concretos, tá? Existe fisicamente, mesmo que seja na sua imaginação. Agora, o abstrato é algo imaterial, como emoções, sentimentos ou qualidades. Mas o mais importante, o mais fundamental, que eu quero que vocês fixem, é o seguinte: precisa de outro ser para existir. Esse é o abstrato, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.